o que fazer de manhã para começar bem o dia, para orar e para ter aí um alimento para a sua vida diária? Bom, esse é um dos temas que eu trago agora, um tema novo que eu trago aqui neste canal. Você talvez já está aqui comigo há algum tempo, vendo escatologia. Eu estou propondo aqui agora um lugar um pouco mais tranquilo, um lugar de uma reflexão, um lugar da sua intimidade com o Senhor. Então, esses conteúdos que eu quero compartilhar dia a dia com você é baseado no livro de Provérbios de Salomão, o homem mais sábio que já viveu na face da terra. Salomão começou a vida muito bem, mas ele acabou muito mal. Mas ainda assim, o que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, no livro de Provérbios, até hoje faz a diferença nas nossas vidas, fez muita diferença na minha vida. Eu, por um bom tempo na minha vida, escrevi devocionais baseados em Provérbios, e esses conteúdos que eu quero compartilhar com você aqui, a cada vídeo um pouco mais curto, porque a ideia é que tenha um tempo de oração para você na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, enfim, qualquer que seja o seu tempo. Quero compartilhar com você, então, no livro de Provérbios, Provérbios 17:15, o texto que diz: aquele que absolve o ímpio e o que condena o justo, ambos são igualmente abomináveis ao Senhor. Então veja que, imagine um mundo em que as regras fossem completamente invertidas, em que o juízo fosse corrompido, em que o culpado fosse premiado e o inocente fosse condenado. Imagine um lugar em que a injustiça não fosse apenas um erro humano, mas algo profundamente errado pela própria ordem das coisas. Eu não estou falando de ideologia, eu não estou falando de processos políticos, eu estou falando de princípios espirituais, de princípios que acontecem ao longo da história da humanidade, que acontecem em diversos países, em diversas situações. Esse é um tema quase que universal. É uma realidade muito maior do que a gente pode pensar em muitas situações, e mesmo em grandes lugares, em grandes nações, com sistemas judiciais impecáveis, acontecem situações como essa. E essas situações, elas acontecem, então, de uma maneira fortuita, de uma maneira baseada ou como uma consequência da imperfeição dos seres humanos que escrevem as leis, da imperfeição dos seres humanos que estabelecem o juízo, da imperfeição dos seres humanos que defendem ou que acusam o réu ou aquela vítima. Então veja que todo esse contexto, ele está ligado a algo muito maior do que a gente pode imaginar na nossa vida diária, e na verdade eles dizem respeito a uma realidade humana, a uma realidade falível da humanidade imperfeita, mas ele também é um processo que está ligado a questões espirituais. Se você parar para pensar, o grande acusador de todas as pessoas é o próprio Satanás. A Bíblia apresenta como adversário, como acusador. E Satanás tem prazer na injustiça, ele tem prazer em confundir situações, ele tem prazer em entrar em conflitos e subverter a ordem e justamente trazer dor, trazer frustração, trazer raiva, trazer desejo de vingança e de uma vingança com violência retributiva. Então o sistema que em muitos lugares se estabelece de injustiças, ele está totalmente subordinado à ação de Satanás agindo na humanidade. Você não pode tirar o peso espiritual do que acontece no mundo natural. Agora, claro, desde que você creia no mundo espiritual, que você entenda que há um sistema agindo, o sistema de Deus está agindo na Terra, o sistema de Satanás tem o direito de agir aqui. Eu que falo de escatologia num outro tema aqui do canal, eu digo para vocês que em breve o próprio Senhor vai julgar a Terra, a justiça eterna será estabelecida. Mas o fato é que então, esta injustiça que acontece numa subversão total, eu não estou falando na perspectiva humana, mas eu estou falando na perspectiva espiritual. A maior injustiça que já aconteceu na história, a maior injustiça judicial em um tribunal com uma consequência e com uma pena absolutamente injusta, julgado de uma maneira injusta, foi Jesus o Cristo na cruz do Calvário. Essa é a real injustiça. Qualquer outra injustiça não será uma injustiça 100% injusta, porque todos nós teríamos que nos apresentar diante do Senhor com nossos pecados, teríamos que nos apresentar diante do Senhor com as nossas iniquidades, teríamos que nos apresentar diante do Senhor para sermos condenados por Ele, e esse julgamento seria absolutamente justo, embora para nós mesmos nós diríamos, não, isso é injusto, porque afinal de contas eu não fui tão ruim quanto outras pessoas, e essa não é a base do julgamento injusto que nos traz justiça. O julgamento injusto é Jesus o Cristo sem pecado,
ele ser julgado e ele ser condenado à morte e morrer aquela morte de cruz em nosso lugar. Essa é a verdadeira injustiça. E o Senhor, o justo juiz, o eterno juiz, ele presidiu esse juízo injusto por misericórdia e graça de todos nós, que não poderíamos pagar o preço do pecado da humanidade e o preço do nosso pecado individual. Não teríamos como. Por isso que quem não está em Cristo é condenado eternamente. E aí se manifesta a justiça de Deus nesta condenação. Mas na absolvição dos nossos pecados, há a injustiça de que nós não merecíamos, mas há a justiça de Deus satisfeita de que o juízo caiu sobre alguém, e no caso sobre Jesus, o unigênito Filho de Deus. Então o castigo que nos traz a paz cai sobre ele, o perdão dos nossos pecados, da nossa iniquidade, cai sobre ele. Ele que é santo, ele que viveu aqui sem pecado, ele que não merecia, paga o preço que nós deveríamos pagar. Então, todas as vezes que você achar que algo na sua vida é injusto, que você não merece o que você está passando ou sofrendo, que Deus tinha que fazer justiça contra alguma situação, lembre-se do que aconteceu na cruz do Calvário por você. Lembre-se que você e eu jamais mereceríamos ir para o céu, a presença do Senhor eternamente, mas que a injustiça que caiu sobre Jesus nos fez justos diante dele. Não dá para entender o amor de Deus, não dá para compreender o amor de Cristo. Então, o que eu vou dizer a você neste dia que você está comigo aqui nessa reflexão? Perdoe quem você acha que está cometendo uma grande injustiça. Abençoe esta pessoa. Faça como Jesus fez, seja como Cristo e experimente um tempo novo, uma liberdade que você nunca imaginou no seu coração, um alívio que esta angústia, esta ira pode causar e você não tem como resolver. Mas diante do Senhor, você encontra o lugar de arrependimento, você encontra o lugar de uma nova oportunidade, você encontra uma revelação mais profunda do amor de Deus em Cristo por você. Que Deus te abençoe. Até uma próxima revelação, em nome de Jesus.